Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está aqui acessando o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Cruz de Esportes. Previsão anual agora para o atual campeão do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que eu fiz mais previsões, né? É o campeonato, querendo ou não, aqui do Brasil que tem mais jogos, 380 jogos, gente. É muita coisa, né? Olha, peguei aqui os dados do Flamengo, tá? Fiquei até surpreso que o clube foi fundado em 1895, né? O nome dele, Clube de Regatas do Flamengo, o atual técnico, Felipe Luiz, né? Pessoal, como, né, eu já cansei de rasgar elogios aí, apesar, esse vídeo está sendo gravado um dia após o jogo contra o PSG, tá, pessoal? Corrigindo a pronúncia aí, tá? Então você só tem motivo para ficar feliz, né? Esse 2025 foi um ano maravilhoso, né? Eu acertei os últimos 5 jogos do Flamengo, tá? Então, aquele jogo do Ceará, Mirassol e esses 3 da Copa Intercontinental, eu acertei, olha para você ver, né? O Flamengo foi o time que eu acertei mais vitórias, né? Aquilo que tem que falar, se tiver aqui cartas ruins, né, eu vou falar, né, o que elas significam dentro de um contexto, porque é como as cartas conversam umas com as outras, tá? Deixando bem claro que como uma previsão anual, pode ser que tenha algumas coisas que aconteçam só no final do ano, sabe? Então espera acontecer, eu vou fazer também a parte por meses, né? Então, se alguma coisa que eu falar, por exemplo, lá para setembro, e aí a pessoa vir cá e falar, em junho isso não aconteceu, calma, nem chegou setembro ainda, né? Isso faz parte. Eu vou ver também como vai ser o trabalho, né, o desempenho do Felipe Luiz ou outro técnico vigente, que vai ser o técnico vigente, né, ou os técnicos vigentes na maior parte do ano de 2026 e como a torcida deve se sentir. Tá bom, pessoal? No mais, muito obrigado, porque a torcida do Flamengo também é uma das maiores que me acompanha aqui, do que eu percebi dos comentários, das enquetes, né? Então, é uma torcida que, querendo ou não, tem apoiado aqui o meu canal e eu sou muito grato por vocês também, tá bom? Vamos lá então. Tarô, como vai ser aí, né, o ano de 2026 para o Clube de Regatas do Flamengo? Cara, aqui um arcano maior para regente para o Clube de Regatas do Flamengo. Senti, viu? Vamos lá? Eremita. Sabedoria. Colo... Amadurecendo tudo que já sabia. Até rimou, né? Vamos lá, ó, os trimestres agora, ó. Mago, Justiça, Dependurado, que foi essa carta que fizeram vocês ganharem o Brasileirão, e Torre. Olha, raramente veio a Torre, viu, aqui nas previsões que eu já fiz do trimestre, mas, né, depois a gente analisa, tá? Bom, eu vou começar aqui a falar um pouco, depois eu tiro as cartas dos meses, porque eu já senti aqui que essa energia de domínio, de sabedoria, ela já permanece aí no primeiro semestre, tá? Aqui, eremita, mago, justiça, eu vejo um Flamengo que tá muito bem decidido de tanto o que fazer quanto o que não fazer, sabe? Eu não vejo aqui um Flamengo cometendo erros bobos, tá? Eu vejo o Flamengo fazendo bons acordos, justiça. Vejo um Flamengo confiante que ele vai fazer o que deve ser feito nos jogos, que ele for competir, mago, né? Eremita é uma carta, como eu falo, é uma carta de longo prazo. Então o Flamengo, ele tá realmente buscando em 2026 fazer muito mais resultados a longo prazo, né? É uma sucessão de decisões certas ou não certas, né? Erradas, que vão ditar ou não o sucesso dele, né? Então a gente vê aqui que nessa carta, por exemplo, tem um livro, tem um corvo, que é um animal muito intuitivo. Então é um Flamengo que vai confiar na sua intuição, um Flamengo que vai buscar sempre clareza aqui, ó, tem uma lamparina, tá? É interessante que tanto a eremita aqui quanto esse mago neste baralho, eles têm essa forma, tudo que é assim, né, fálico, né, remete a poder, tá, gente? A gente que estuda tarô, né, eu que estudo muito imagens, então isso aqui é uma coisa que remete a poder.
Então eu vejo sim um Flamengo que vem potente, que é naturalmente o que todo mundo espera, né? Os torcedores, os rivais, né? A mídia. Então ele deve vir forte esse ano, tá? Eremita que tem coisas a longo prazo ainda a serem realizadas, sabe? Eu vejo que é um Flamengo que ele vai buscar ter uma postura mais madura, tá? Aí então, dependendo se tiver essas decisões que são feitas, né, com outros clubes, o Flamengo vai prezar também para se preservar, tá? Não deve se colocar muito, em muitas polêmicas, tá? Então, caso tenha alguma polêmica de algum jogador, tá? Do técnico, de pessoas envolvidas do Flamengo, eu acredito que elas devem ser abafadas. Não vejo aqui tendo declarações públicas que vão comprometer, sabe, a imagem, a reputação do clube, tá? Então vamos lá, então. Agora eu quero 6 cartas. Agora a gente vai saber, tá, mais detalhadamente, já vai dar para ter uma noção de como pode ser o desempenho aí no Carioca, né, Campeonato Carioca. Vamos lá, eu quero 3 cartas, por favor, tarô. 3 cartas para janeiro, fevereiro e março. Janeiro, fevereiro e março. Janeiro, fevereiro e março. Ok. Janeiro. 5 de copas, nossa. Vamos lá. Fevereiro, rainha de paus, ok. 7 de espadas. Ok, ó, vou tirar mais 3 aqui. E aqui. Depois eu tiro mais 6, tá? Pessoal, vamos lá então. Olha, mês de janeiro tem uma notícia ruim para o Flamengo, tá? Será que é algum jogador importante sendo vendido, afastado por questão de saúde? Não sei, mas. Ou então é perdendo um jogo que não se esperava perder, tá? 5 de copas. Olhando mais para o que perdeu do que para o que tem de verdade. Então vamos considerar aqui, por exemplo, vamos colocar o que o Flamengo disputa 5 jogos, ganha 2, e aí os outros 3 ou são empate ou são derrota. Aí vai estar, né, a equipe lá do Flamengo, mas ai, nossa, nós perdemos ou empatamos jogos que não deveríamos, sabe, ter esse resultado, tá? É uma hipótese, tá? Mas eu vejo sim, aqui um ar de tristeza, lamentação. Recuperação, tá? Deste desempenho aí no mês de fevereiro, rainha de paus. Então eu vejo um Flamengo aqui disputando liderança, um Flamengo chamando atenção, um Flamengo que ele vai fazer jogos bonitos, né? Então, fevereiro tá um mês bom para ele, um mês positivo, né? Um mês com autoestima e conseguindo praticar aquilo que ele sabe, por causa aqui do arcano do mago, tá vendo? Então aqui, ó, o mago, aqui é algo que eles vão tentar fazer, o mago tem muito a ver com fazer, não dá certo, tá? Aqui já vai dar certo, tá? Em mês de fevereiro já dá certo. 7 de espadas, olha isso aqui, tem coisa aqui que tá oculta, que o Flamengo não sabe, ou pode ser o Flamengo mesmo com coisas ocultas, tá? O que isso aqui me sugere no mês de março, tá? Tem alguma coisa que pode ou favorecer ou desfavorecer o Flamengo que não é muito justo, tá? Então, quando chegar lá o mês de março de 2026, a gente vai saber. Então, vamos supor, né, que o Flamengo não seja o campeão do Carioca. Então, ele sendo, né, prejudicado. Ou então ele também pode ser beneficiado, óbvio, né? Por causa aí a gente tem aqui um arcano positivo. Olha, mago com 7 de espadas sugere mais que é ele dominando ali e sendo beneficiado, sabe? Não jogando as claras, tá? Então, assim, de início, eu vejo assim. Eu daria uma nota 6, 7 para esse primeiro trimestre, tá? Por causa deste mês de janeiro, que eu diria até que pega vocês de surpresa. E eu diria até que faz sentido, porque a carta do Eremita é uma carta que ela vem. é, ela, ela sucede a algumas perdas, tá? A carta do eremita tem essa coisa da prudência. Então você só é prudente depois que você erra algo, se decepciona com algo. Enquanto você está ganhando, você não se torna prudente, gente. A tendência é a confiança sua aumentar. Vocês conseguem entender? Então, eu vejo justamente a prudência dele já vai vir a partir do mês de janeiro. Janeiro já tá assim.
colocando essa energia de prudência vigente, sabe? Vamos ver agora de abril a junho. Dois de ouros, olha, tá vendo? Dois de ouros, equilíbrio, equilíbrio, tá? Olha, jogos difíceis aqui. Sol, gente, maravilhoso. Mês de maio maravilhoso. Imperatriz, olha, então é isso. Então, o que que eu vejo aqui? Desse primeiro semestre aqui, os melhores meses de maio e de junho. Crescimento, tá? Olha para você ver que bonita essas cores aqui, do amarelo e do vermelho, né? O amarelo está se destacando muito. Olha, todas as cartas aqui do Flamengo têm amarelo, tá? Todas. Ou tem a ver com a questão do dinheiro, né? Porque amarelo remete a ouro, ouro é muito dinheiro, tá? Né? Dinheiro ou é verde ou é amarelo, né? Mas aqui no tarô não tem notas, a gente tem moedas, então, né, são elas que vão representar o dinheiro. Tem alguma complicação, sim, em questão do dinheiro. Pode ser que, por exemplo, o Flamengo compre um jogador que não era tudo isso, que não renda as expectativas esperadas, tá? Então, aí o que que ele precisa fazer? Justiça, né? Como é que é aquele ditado? Comprar coelho, tabacar coelho por lebre. Ai, gente, me deu branco aqui, tá? Mas comenta aí, talvez vocês vão saber mais do que eu, porque eu sei que uma parte dos inscritos, do pessoal que assiste meu canal, é mais velha do que eu. Às vezes tem o dobro da minha idade, tá? Com todo respeito, tá, gente? Eu tenho 31 anos. Então, assim, o que que eu tô vendo aqui? O mês de abril, né, ele vai sucedendo assim, esse mês de março, que tem alguma coisa aí, né, que está às ocultas, e aí o Flamengo tendo a noção de que, olha, eu preciso equilibrar duas situações que são distintas, tá? Uma situação muito boa, outra situação ruim, não tem como eu me livrar delas. As duas coexistem. Então pode ser sim, né? Jogos que não estão tendo o resultado esperado, é uma carta de número 2 dentro de um trimestre de número 2 tem de novo essa energia de empate, tá? Então eu vejo que assim, pode ter bastante, mais de um ou dois empates aqui neste mês de abril. Então, quantos jogos o pessoal deve ter no mês de abril, mais ou menos? Vamos colocar que tem uns 10. Vou deixar aí que tenha uns três empates, sabe? Considerando a atual situação do Flamengo, que é um Flamengo que tá muito forte, que tá muito bem, tá pelo menos uns três empates. Então, assim, uns 30 a 40% de empates, né? Do número aí de jogos. Mas aí, olha, revigorado, recuperado, tal, só fala de recuperação, confiante de novo. Então, o que que eu tô percebendo? O Flamengo, após os momentos de oscilação, que é natural em qualquer momento, em qualquer clube, né? Todos os clubes vão ter algum momento que vai ser menos positivo. Ele vai. O Flamengo é um time que aprende muito com as fragilidades dele, tá? Justiça tem a ver também com o aprendizado, né? Tem a ver com o saber. Essa questão da sabedoria, para mim, ela tá muito pertinente, tá? Aqui, né, nas cartas do Flamengo, olha, fazendo o jogo com beleza, sabe? Tendo destaque, protagonismo. Gente, aqui é só coisa boa, gente. Aqui eu só ia rasgar elogios, sabe? E inclusive tendo esse vermelho em destaque, remete literalmente ao brasão, né? Ao escudo aí do Flamengo. Então, o Sol com a Imperatriz, como junho é o mês da Copa do Mundo, eu acredito que um jogador, tá, do Flamengo que caso esteja jogando na seleção brasileira ou talvez outra, vai ter muito destaque, tá? Vai ser assim, ó, coroado, né? Decidindo jogos, tendo brilhantismo. Então eu vejo aqui uma melhora, né? Tem umas oscilações assim de janeiro a abril, um mês que eu vejo mais positivo é fevereiro. Fevereiro eu diria que tem um domínio maior, né? Um jogador de acima de 30 anos com destaque. Pode ser até que esse jogador aqui tem um gatinho, né? Um gatinho preto, ele gosta de gatos. Importante investigar isso e ver aí se não tem jogador muito chegado em cavalo, tá vendo? É o cavalo aqui, ó, da carta do sol, né? Então, esses detalhes é sempre interessante, sabe? Por causa, às vezes, bate muito. Então, assim, né, de
de 6 meses, eu vejo 3 muito positivos, tá? Aqui o mês ruim que eu vejo é janeiro, tá? Esses dois aqui, eles já são meses mais medianos, então não tá de todo ruim. E isso condiz com a energia aqui da prudência e da sabedoria. Porque a sabedoria, gente, não é só vencer. A sabedoria é você se manter ali firme, concentrado, focado, inclusive quando você perde, né? Porque teve gente, por exemplo, porque eu falo isso porque eu acompanhei, teve gente que achou que o Flamengo não ia mais ganhar, por exemplo, depois que perdeu do Fortaleza, né? Ele teve ali, né, algumas rodadas, né, que sugeriu que ele não conseguisse, mas conseguiu se manter concentrado. Conseguiu se manter focado. Então eu vejo que essa energia ela é pertinente, tá, gente? É a energia do ano que tem para vocês. Então agora eu vou explicar que eu acredito que tem um pouquinho de desafio, sabe? Pouquinho ou até muitos, né? Por causa pendurado com torre, mas a gente já viu que o pendurado pode sim trazer resultados positivos. Então agora eu vou ver de julho a dezembro. Vamos lá, julho a dezembro. Julho a dezembro, por favor, tá? Como é que vai sair o mês de julho a dezembro para o Clube de Regatas do Flamengo? Olha, 2, 3 e 2 de espadas, tá? Agosto, Cavaleiro de Paus, boa. Setembro, 2 de copas. Gente, tá bom, não tá ruim não. Ok. Eu já vi a carta, então eu vou virar. Eu vou virar todas de uma vez. Ó, Rainha de Ouros, 2 rainhas pro Flamengo e Diabo. Ó, Diabo é alta quantia de dinheiro, hein? Aliás, ó, dinheiro movimentando, ó. Dinheiro movimentando. Vamos lá, pessoal, ó. Eu já tô percebendo aqui que tem muito números pares e números 2 se repetindo, tá? Na leitura do Flamengo. Né? Saiu já o 2 de ouros, tem 2 de espadas aqui, 2 de copas. Então, se tiver alguém com camisa de número 2 que, sei lá, faça aniversário dia 2, alguém que tenha ligação com o 2, se destaca neste ano, tá? Pendurado. Tem sim coisas que elas não vão ser cumpridas, que vão ser adiadas, né? Que podem aqui ocorrer atrasos durante esse período. Eu acredito que possa ter a ver sim com essa questão da Copa do Mundo. É muito importante pontuar, né? Que isso aqui é uma carta que não tem decisão. Não é o momento de tomar decisão em julho, tá? Então em julho, caso tenha alguma coisa rondando aí que seja importante a ser decidida, provavelmente não deve ser, tá? Finalizada. Então tem aqui um atraso de conclusão no mês de julho. Agosto, muito bom, né? Um Flamengo assim, vibrante, empolgante, atrás de resultado, ganhando, os jogadores tendo destaque, né? Jogadores sendo aplaudidos, carisma, né? Carisma, assim, com o público, com a imprensa, né? Então tá ótimo, tá jóia em agosto. Aqui também eu vejo muito bom, né? Eu acho o 2 de copas excelente para questões profissionais, por causa mostra muita energia de harmonia, né, entre os pares. Então eu diria que tá também uma energia tranquila, tá? Então é interessante assim. O que eu percebo? Tem aqui o pendurado, ele tem a característica de não mudar algumas situações. Como o mês que antecede julho, junho veio lá com a Imperatriz, é como se essa energia da Imperatriz ela tivesse ainda um pouco, sabe, aqui se sucedendo, né? Ela perde, obviamente, um pouquinho de força aqui em julho por causa desse arcano, mas a gente vê muita confiança, sabe? Né? Então eu vejo a questão da fé, como eu falei, né? O Pendurado é uma carta de fé, então no meio, na questão espiritual, ele é muito bom, tá? É o forte dele, inclusive. Ele não é bom pro mundo material, mas pro mundo espiritual é muito bom, né? Então eu vejo sim, apesar de ter aqui, né, uma certa melancolia, mas essa melancolia ela se dá devido a decisões difíceis que precisaram ser tomadas, mas se sabe, por causa aqui do arcano regente do ano, que isso era inescapável, não tinha como evitar. Era melhor tomar decisões difíceis, né, que às vezes vai se optar por
por ter adiado, mas correndo, sabe, ali do compromisso de alguma coisa. Mas na hora que depois decide resolver, vocês vê que o negócio volta a andar, tá? Importante aqui, olha, torre. Torre tem imprevistos, tá? Então, entre outubro e dezembro, tem torre. Carta aqui de equilíbrio, carta aqui, querendo ou não, de saúde financeira, né? De preservar a saúde financeira e carta do diabo. Todas essas cartas aqui, elas estão relacionadas a dinheiro. Eu acredito que vai ter aí alguma notícia ruim para o Flamengo no último trimestre relacionada a dinheiro, tá? Diria que é isso, né? Então, ou vai ser uma troca, eu até falei isso acho que no mês de abril, uma troca que não valeu a pena de jogador, né? Um jogador que vocês podem ter vendido muito barato, tá? Né? Que isso aqui no negativo são trocas que não valeram a pena, tá? Então tem alguma aqui decisão errada, né? Ou então vocês vendo que algo repetindo aconteceu que vocês vão tentar segurar, né? Então vai dar uma fraqueza aqui. Aí tenta segurar ainda em novembro. Em novembro eu vejo conseguindo segurar nessa situação difícil, graças a alta quantia de dinheiro. Então o dinheiro aqui dá uma segurança, tá, pro clube. Porque atualmente ele, se não for o mais, com certeza é um dos clubes que mais faturam no ano, né? Mais rendem dinheiro. Então a gente vê essa questão monetária sendo muito relevante aqui para o Flamengo, principalmente no fim do ano de 2026. E 26. E diabo. Olha, diabo, a gente vê aqui, eu vou ter que até tampar as cartinhas, né? Oh, meu Deus, eu até esqueci desse detalhe. A gente vê que eles estão acorrentados, tá? O que isso me sugere devido a que ter a torre e ter eremita? Tem alguém, ou de fora, vamos considerar que tem algum jogador brasileiro que está jogando fora e quer vir para o Brasil e quer ir para o Flamengo. Só que às vezes o contrato lá no clube estrangeiro seja muito. Tem uma multa muito difícil, que vai além do dinheiro. É dinheiro também, mas é muito difícil. Por que eu estou falando de clube estrangeiro? Eremita, coisas que estão longe. Eremita é tudo que é longe, é longo prazo, sabe? Né? Então vocês estão vendo que eu tenho que costurar a leitura, né? O diabo fala de estar acorrentado. Ou então, algum jogador aqui do Flamengo que queira ir para fora, não consegue por causa tem alguma coisa, alguma cláusula lá que pega, que pode ir além do financeiro, sabe, né? O diabo mostra aqui algumas coisas que são ocultas, né? Mas eu posso falar sim, por que é que eu falo que é por causa do financeiro? Por causa aqui, né, do direcionamento, imprevistos, né, da questão aqui do arcano da torre, né, notícias ruins, súbitas, a gente percebe que vai ser um ano importante, vai ser um ano de decisões difíceis, mas assim, eu não vejo aqui um Flamengo abalado. Eu vejo um Flamengo fortalecido. Por que eu tenho um Flamengo fortalecido aqui? Porque nenhum clube vai se fortalecer sem dificuldade. É a maneira que você contorna as dificuldades que faz você ser grande ou pequeno, gente. Isso vale pra vida, sabe? Então eu tô fazendo até uma leitura profunda, sabe? Por causa. Realmente eu sei da importância, né? Tanto do clube atualmente, no cenário brasileiro, sempre foi um clube importante, né? Um dos 12 maiores. Mas a gente vê aqui que tem muitas decisões a serem tomadas, tá? E então, assim. São coisas que são internas do clube e também muitas coisas externas que eu tô vendo, sabe? Coisas que vêm de fora, que vai além aí da gestão do clube, que vão afetar, sabe? Principalmente essa questão do dinheiro, principalmente no final do ano, tá? No final do ano eu vejo isso sendo mais alarmante. Vou ver agora os signos, né? Bora ver os signos porque tô curioso. Como tem energia de dinheiro, já posso falar aqui. Temos o signo de Touro, temos o signo de Capricórnio, temos o signo de Virgem, tem? Ó, Sagitário já vi Áries, já vi Leão. Sagitários, Virgem, Leão, Touro. Escorpião tem que ter, né? É.
É engraçado, Virgem eu não vi tanto não, Virgem não tem aqui. Virgem não tem, tá? Tem Touro, tem Capricórnio, Touro é o mais forte, tá? Vê aí quem que é de Touro, Touro é o mais forte, Capricórnio, Leão, Áries, Sagitário e Escorpião, tá? São os signos que eu vejo aqui, tá? Amarelo se destacando aqui muito, então, é como eu falei, questão do dinheiro, tá? Aqui não me remete a ser só a questão diurna do Sol, tá? Inclusive, no Sol não apareceu para os outros clubes que eu fiz até agora em algum mês. Eu acho que o Flamengo é o primeiro, tá? Eu já fiz, não sei, uns 8, 10 clubes por aí, tá? Vou ver agora como é que vai ser o trabalho do Luiz Felipe ou do técnico vigente, tá? Vou colocar do técnico, tá? De uma forma mais ampla, mais geral e depois como vocês torcedores se sentem. Leitura. Tô gostando de fazer, é bom quando a gente gosta de fazer a leitura, sabe? Porque deixa tudo mais fluido. Vamos lá. Pegando aqui. Bora lá então, ó. Deixar aqui o arcano do ano, eremita. Ok, Tarô, como é que vai ser o trabalho do técnico do Flamengo em 2026? Como vai ser o trabalho do técnico do Flamengo em 2026? Hierofante, valete de copas, as de paus. Interessante, tem inícios aqui. Será? Tá, vou tirar primeiro aqui as cartas da torcida. Como é que o torcedor do Flamengo vai se sentir aí no ano de 2026, Tarô? Como o torcedor do Flamengo, opa, vai se sentir no ano de 2026? Caramba! Como o torcedor do Flamengo vai se sentir no ano de 2026, Tarô? Vamos lá, vamos lá. As cartas querendo pular, gente. Vamos lá, ó. Valete de paus. Tem aparecido muito essa carta. Pendurado, eu falei, ó, situações difíceis. Oito de paus. Não, tá tranquilo. Tá bem tranquilo. Porque eu vou de novo trazer essa questão da fé. Tem uma questão, né, a ligação com a espiritualidade também é um dos times que vem forte espiritualmente, tá? Né? Bênçãos aí, é a questão aqui do técnico. Tem um trabalho muito competente, muito correto, tá? Ele conseguindo liderar muito bem, tá? Então os jogadores do Flamengo têm um respeito muito grande, tanto pelo Felipe Luiz, mas provavelmente, caso ele seja mudado, ele vai ser substituído por alguém com uma autoridade relevante também, tá? Então é importante mencionar isso. Eu acredito aqui que, como tenho aqui valete de copas e as de paus, sendo ou não Felipe Luiz, tá, gente? Esse técnico vai conseguir lapidar muito bem um jogador jovem, tá? Então vocês podem ter certeza, tem um jogador jovem, né? Pode ser alguém já que tá na equipe? Pode, gente, por causa eu não investiguei isso. Mas se for alguém novo, né, que é novo no clube, vocês podem ter certeza que o técnico vai saber lapidar, tá? E, assim, criando uma graça, sabe? Nesse jogador, conseguindo criar uma aura nesse jogador, uma aura até mágica, eu diria, por causa é um jogador que vai ser muito querido, né? O Valete de Copas é alguém querido. Outro Valete aqui, olha para você ver que interessante, né? Valete de Paus aqui, torcida muito empolgada, né? Muito engajada. Assim, felicidade, momentos, obviamente, que vocês vão se sentir meio torturados, tá? Por causa aqui do pendurado. Vocês vão pensar, meu Deus do céu, porque o Flamengo me faz passar por isso. E no final tudo vale a pena, por causa tudo volta a fluir, olha pra você ver os paus voando, né? Então, uma equipe que, apesar de ter, sim, seus momentos de dificuldade, de sofrimento, uma equipe que continua com a luz acesa aqui do Pendurado. Então, eu tô percebendo que o Pendurado é uma carta que ela tá trazendo sorte ao Flamengo, né? Parece que tem alguns clubes que eles têm as suas cartas favoritas. E eu já tô percebendo que o Pendurado é uma das cartas que mais tem aparecido pro Flamengo nas minhas leituras comigo. Então é muito importante para mim, que eu vou continuar fazendo as leituras, previsões, né? Então, olha para você ver, considerando só o Campeonato Brasileiro, tá, gente? Por causa, eu devo ir além do Campeonato Brasileiro de 2026. Eu vou fazer, no mínimo, 38 jogos pro Flamengo. No mínimo.
sabe? Né? Então é muita coisa mesmo, né? Porque eu realmente eu pretendo fazer todos os jogos do Brasileirão 2026. Pode ser que eu faça, né? Espero, mas pode ser que eu não faça também. Mas pelo menos assim, um número próximo disso eu vou fazer, só se tratando do Brasileirão. Carioca também devo fazer, por causa é um dos mais importantes estaduais. Então assim, é como eu falei, é um ano de. A palavra que me vem é prudência, tá? Tomando decisões sábias, escolhas corretas, porque vai ter alguns momentos sim que vai ser necessário avaliar as coisas um pouco de longe, né? Investigar tudo, mas tem uma energia de uma competência muito grande, tá? Questão de títulos, eu vou fazer essa previsão à parte, não só para o Flamengo, mas para os outros clubes. Aí eu vou analisar como eu vou fazer ainda. Isso deve vir ou em janeiro ou fevereiro, tá, gente? Tô analisando ainda por causa. O mês de janeiro já tem Brasileirão também. Então é muita coisa, tá? Eu tenho que me organizar. Meu momento agora é focando aqui na previsão anual. Então eu estou cumprindo isso com vocês que eu já tinha avisado. Vou fazer a previsão anual dos clubes da Série A, 18 clubes, tá? 18 clubes eu estou fazendo, né? Flamengo está sendo, eu acho que um dos últimos, esse vídeo está sendo provavelmente publicado após o Natal, tá? Então é essa a previsão, tá? Me fala aqui o que você achou da leitura, qual que é a sua expectativa para o Flamengo em 2026 após um ano muito bom de 2025, tá? Mas no geral eu vejo sim um time que vai ter, obviamente, seu espaço, tanto na mídia quanto dentro do campo, tá? Então ele vai ter resultado sim, principalmente nos meses de maio e junho, são os meses que eu identifiquei que são os melhores, tá? Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter assistido meu vídeo e até a próxima!